Vamos lá, pessoal. Pronto. Vocês receberam um texto. Todo mundo recebeu esse texto do consultor jurídico, da professora Thaís Tirin Ferraz, sobre reações do nosso sistema imunológico ao modelo de precedentes, certo? É um texto rápido. A gente vai dar 10 minutinhos, 15 minutinhos para todo mundo dar uma lida, que depois a gente vai começar. Tendo em vista que nossa oficina era para ser em salas, mas antes a dinâmica da reforma no tribunal, vamos fazer por aqui e vamos precisar que todo mundo tenha um celular para abrir, para entrar no Mente, certo? Então, 15 minutinhos aí para todo mundo dar uma lida no texto, por favor.
Todos finalizaram? Sim? Estou vendo que tem gente ainda finalizando. Gente, todo mundo conseguiu ler? Finalizaram? Esse texto é da professora Thais, que é desembargadora, né, do TRF4. Eu acho muito impactante. Alguns colegas disseram que já a conhecem, é uma pessoa excepcional. E eu gosto muito do título que ela colocou: Reações do nosso sistema imunológico ao modelo de precedentes. As meninas que vão fazer até a tradução em Libras vieram me perguntar: doutora, como é que é esse sistema imunológico? E é justamente porque nosso corpo, né, tentando, com a nossa imunidade, decorrente de uma tradição de civil law, a aplicação, né, aos precedentes judiciais. O que é que vocês acharam desse texto? Podem falar. Gostaram? Gente, eu gosto muito de quando ela fala justamente dessa questão da necessidade de uma avaliação sistêmica. O Herbert ficou de trazer, que eu preciso escrever, um Padlet para a gente poder escrever, porque nós necessitamos analisar, como o desembargador mesmo falou, de forma sistêmica, toda a questão em torno de se fixar ou não um precedente judicial. À tarde, a gente vai trazer aqui, por exemplo, a questão das companhias aéreas aqui, esses problemas que vocês estão tendo gravíssimo aqui em Rondônia, da Gol, né? A Gol e a Azul, né? Que suspenderam. E eu vou trazer também o painel de grandes litigantes que vocês têm, do TJ Rondônia, mostrando justamente por que o polo passivo muitas vezes está Azul e a Gol. E a gente vai refletir juntos sobre isso deles suspenderem. Seria uma tentativa de coerção sobre o próprio poder judiciário na forma da gente decidir acerca das faltas e ausência, né, de defesa do consumidor, que as companhias aéreas, todo mundo já foi vítima. Quem não foi, levante a mão, é quase impossível. E a gente precisa combater isso. O que é que eu queria trazer para vocês com esse texto da professora Thais? Eu chamo de professora porque, para mim, ela é excepcional. Nós temos o sistema de precedentes que precisa ser consolidado ante o advento do Código de Processo Civil de 2015. E nós temos reações, nós temos resistências. Eu me incluo, também como magistrada, desembargadores, tribunais e tudo. O que nós podemos fazer para mudar essa forma de reação? O que nós podemos, cada um de vocês, desde o estudante de direito que está tentando aprender aqui um pouco mais sobre os precedentes judiciais, sobre sua prática, para podermos ter consciência de que é necessário mudar essa cultura para que os precedentes judiciais sejam realmente aplicáveis e se consolidem em nosso sistema. Meninos do NUGEP, vocês estão muito calados, viu? Ontem conversaram tanto comigo no almoço. Alguém quer falar? Será que é meramente uma aplicação? Eu vou começar a provocar, gente. Agora é a oficina. Era para ser em salas menores, que fica todo mundo meio comedido, desembargador, de falar no espaço maior. E eu sei em salas, nós iríamos dividir vocês em salas, mas com a mudança que teve que vir para o Ministério Público para esse auditório, não foi possível. Então, eu vou começar a jogar questões para ver, eu quero ouvir a opinião de vocês, certo? Antes desse intervalo. Vamos lá. Como é que a gente pode fortalecer o sistema de precedentes judiciais? Será que os juízes, se virar nota para merecimento, o uso de precedentes, pode ser uma sugestão? Será que o precedente ser analisado como forma, inclusive, de pressuposto de admissibilidade de uma petição inicial, se está de acordo ou não? Com precedente? Eu ouvi alguém falando, eu acho que sim, mas eu não estou conseguindo identificar. Desembargador, eu vou pedir para te dar o microfone, porque aí o senhor vai falar e todo mundo vai ouvir. Gente, eu vou levar o desembargador para o Tribunal de Justiça do Piauí, viu? O senhor vai comigo. Dentro dessa colocação da colega, né, eu estou falando, me faz lembrar o artigo 332, né, do CPC, em que o juiz
era o antigo artigo 285-A, em que o juiz podia e agora com mais ainda propriedade, né, fazer o julgamento preliminar de improcedência da demanda, né, tendo em vista precedentes que já foram objeto, né, de resolução daquele caso. Exatamente. É um dos efeitos, a gente chama dos efeitos processuais do precedente judicial. Mas essa questão, desembargador, já que o senhor começou, muito obrigada, de podermos fazer esse julgamento, poderia ser como a gente fazer efetivamente que os colegas utilizam os precedentes judiciais. Eu lembro perfeitamente que, eu acho que tem uns 5 anos que a IFAM colocou como um dos critérios para a pontuação para o merecimento é a participação em cursos oficiais, né? Que ninguém queria ir para curso oficial. E agora, graças a Deus, todos os juízes estão tentando se reciclar, até desembargadores, todo mundo, porque é um critério de merecimento. Então, o que é que eu questiono a vocês? Será que a gente vai precisar ter a pontuação de utilizar um precedente, de fazer o distinguish, enfim, de analisar a ratio para que nosso sistema imunológico realmente não tenha mais reações à aplicação do sistema de precedentes qualificados? O que é que vocês acham? Meninos do núcleo, o que poderiam ser feitos para que os juízes de primeiro grau, para que não venham tantos recursos para vocês fazerem admissibilidade ou não para os recursos enviados ao STJ? Eu quero ouvir vocês. Da nossa prática do núcleo, ao longo dos anos, eu acho que, como está escrito aqui no artigo, é um problema sistêmico, porque, assim, a gente já tem 10 IRDRs admitidos. Se a gente contar os que não foram admitidos, os que ainda estão sendo julgados, o número aumenta, é quase 30. Então, a gente vê IRDRs que foram suscitados por juízes de primeiro grau, só que por não estarem vinculados à causa modelo, à causa piloto, e serem modelo abstrato, né, não foram admitidos. Nós vemos também o próprio IRDR-1, que já foi revisado, vai ser revisado uma segunda vez. Então, um IRDR vai ser julgado pela terceira vez. Então, o próprio sistema ele ainda está engatinhando nessa questão dos precedentes. Então, não vai ser uma solução mágica. Vai demandar tempo e um aperfeiçoamento também. Até de nós mesmos aqui da equipe, né? Hoje, a gente recebe com muita gratidão os elogios de vocês duas, porque a gente sabe que ainda tem muito a ser feito, só que nesses 6, 7 anos aí do nosso trabalho, a gente, né, a gente foi aprendendo trabalhando. Então, eu acredito que é uma solução sistêmica que envolve todo o judiciário, toda a engrenagem, né? Vai desde lá de baixo, da primeira instância até a segunda. Eu acho que é isso. Perfeito, Rodrigo. Nessa questão da análise sistêmica, alguém perguntou, a senhora é baiana mesmo, que a senhora no Paracaeta? Sou baiana, viu, gente? De Salvador. Essa questão da análise sistêmica é realmente um ponto crucial, vez que eu complemento o que você falou, Rodrigo, que não depende apenas do judiciário, depende do advogado, do procurador de justiça, do defensor público, do Ministério Público, até mesmo porque muitas demandas repetitivas poderiam ser uma ação coletiva, no qual resolveriam várias lides com a única ação, quando um legitimado de um ACP fizesse isso. Eu tenho casos, por exemplo, que a gente vê que o Ministério Público poderia estar atuando. Mas não, porque deixa as pessoas entrarem através dos seus advogados. Mas, sim, a gente não poderia resolver com uma, porque aí seria até uma pacificação que poderia depois se tornar um IRDRT, um precedente fixado para resolver aquele tipo de demanda? Vocês estão me entendendo? Então, a questão... Só um minuto, Toninha, antes de te passar. A questão que a professora Thaís traz aqui
é justamente da engrenagem que a gente vai construir aqui à tarde, porque depende dos diferentes papéis que nós exercemos, não só da jurisdição, mas todos os atores sociais que tramitam junto ao sistema de justiça, bem como a necessidade, gente, que é muito importante, que Rodrigo falou, e eu complemento dizendo, não é uma solução cartesiana. Não é meramente aplicar, como a professora Thais fala aqui, que ela diz, a gente não achar que é uma premissa maior, aplica essa premissa menor, pronto, está pronto, o precedente é isso. Não, nós precisamos realmente analisar as razões de decidir. Você está dizendo agora que o IRDR número 1 daqui vai ser novamente revisado. Pode ter sido que não está se aplicando mais devido à dinâmica social? Será que os fundamentos... Não, perdão. A sociedade mudou, a percepção mudou, levando a necessidade de se refletir se aquele IRDR está ainda condizente com a realidade social atual no estado de Rondônia. Então, tudo isso é um sistema, porque muitas vezes a gente só vê a ponta do iceberg. É muito interessante essa lembrança do servidor, né, que trata dessa matéria, falando seria um terceiro precedente, né, um terceiro IRDR, né, revisionando aquele que já foi, né, que foi revisionando, se tornou realmente o paradigma, né. Esse caso, eu fui o relator, né, perdi a relatoria, depois de admitido o IRDR, né, inclusive pelo colegiado apropriado, que é exatamente as câmaras especiais reunidas, e aí veio os embargos de declaração. Nos embargos de declaração, como de costume, né, o relator não presente nenhum dos vícios, né, dessa fundamentação vinculada que ocorre nos embargos de declaração, simplesmente, realmente, julgou improvido o recurso. Eu pedi vista, né, e aí no caso, revisitei a matéria e trouxe exatamente aquele voto que eu tinha originariamente apresentado, né. O caso é o seguinte, né, o primeiro IRDR, gastamos rios de tinta, né, todo mundo fundamentou, e aí termina como tese 3 itens, a coisa bem simples, uma emenda, fundamentando numa lei estadual que estava tratando de constituição de crédito tributário, entendeu? E de prescrição, pelo amor de Deus, está na Constituição Federal, que, por sua vez, remete à lei complementar, não é nem lei ordinária, que isso foi, inclusive, objeto de lei federal ordinária, que chegou no Supremo, por do caso, se tornou súmula, terminou como precedente vinculante da inadmissibilidade de uma lei federal, né, está tratando de uma lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. E, por sua vez, né, a própria Constituição fala lá, né, exatamente, que é da lei complementar, que trata de constituição de crédito tributário, etc. E tem uma súmula, se não me engano, 622. Eu estudei bem essa matéria, né? Então, a súmula 622, que traz ali todas as diretrizes, né, toda a orientação, como é que se constitui o crédito tributário, né, que trata de prescrição. Então, é um absurdo da tíssima vênia, né? Com uma lei ordinária, quer dizer, fundamentamos exatamente aquilo que foi tratado anteriormente e que, nesse texto, novamente, fala da história do precedente, é a ratio decidendi, não é súmula, não é algo, né, como a conclusão de um julgado, de uma sentença, né? E então, resultado, no caso, eu apresentei o meu voto, que exatamente aquele originário, né? E aí veio com pré-questionamento, etc., que, segundo o ministro lá, o Gilmar Mendes, que modesta as favas, né? Essa matéria no Supremo, no STJ, porque tanto tem matéria constitucional como infraconstitucional, com certeza, né, iria derrubar o nosso julgamento aqui, né? Que até então diz que
né? Porque há um detalhe, né? Esse primeiro IRDR, porque é como o IRDR seria como um zimbar de declaração, né? Uma decisão realmente aperfeiçoada, que deixa tudo claro, entendeu? E depois desse IRDR, as câmaras especiais continuaram divergindo, porque ela não resolveu o problema. Agora, imagina o coitado do juiz lá na capital, no interior. Se a própria Câmara continua divergindo, né, então, o resultado, finalmente, né, por maioria, foi acolhido o zimbar de declaração com efeitos infringentes, prevaleceu o meu entendimento, fundamentado na Constituição Federal, na lei complementar, em 2 precedentes vinculantes, também no Supremo, e a súmula, se não me engano, 622, né, que trata da constituição do crédito tributário e de prescrição. É tão claro isso, e agora surge um terceiro IRDE para prevalecer o primeiro. Meu Deus! Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Que, em princípio, eu, por exemplo, vou questionar que foi inicialmente numa interpretação, acho que esqueci do órgão, do tribunal, que deu uma interpretação de que, bom, primeiro foi distribuído um determinado relator, e aí determinado órgão deu uma interpretação lá que realmente deveria ser o próprio colega que suscitou o incidente, que data vênia, realmente ele não tem, né, ele não deve ser o relator, e sim para quem foi feita a distribuição originariamente. E, além disso, né, da questão da competência, tem depois, né, ser submetido esse caso para o conhecimento, a admissão ou não do incidente, que ainda não passou por aí, já andou adiantando, fazendo intimações, citações, etc. Então, uma coisa meio aí atabalhoada, né? O que eu ia só acrescentar, não em relação ao IRDR, mas o que Mariana falou anteriormente, em relação a como uma ação coletiva, às vezes, pode resolver e prevenir uma série de demandas. Na redação original do projeto do Código, existe o artigo 333, que previa a possibilidade do MP, ou da Defensoria Pública, do juiz, né, converter uma ação individual em coletiva, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria ou do advogado. Então, só que esse artigo foi vetado na época da edição do Código. Então, esse seria uma ferramenta também muito útil para ajudar a resolver essas questões. Todo o Código ele é voltado, o Código de 2015, foi todo voltado para privilegiar a segurança jurídica, para privilegiar a cooperação, e para privilegiar essa resolução em massa de demandas. Então, esse seria mais um exemplo que eu achei bacana trazer para vocês que não soubessem. Gente, para a gente finalizar, a gente vai apresentar um mente para vocês. Está todo mundo com celular? Que a gente vai discutir isso à tarde. O desembargador falou perfeitamente, cadê a segurança jurídica? Eu só concluo com isso, desembargador, cadê a segurança jurídica? Exatamente, cadê? Como é que a gente vai fazer? Justamente porque se mostra que o sistema imunológico continua ativo para tais questões. Mas nós, mesmo sendo a maioria aqui, juízes, eu vou precisar da ajuda de vocês. Ontem, o Marcelo perguntou para vocês palavras que lembravam quando falava de precedentes. E agora, eu preciso de vocês para que vocês tragam palavras que lembram precedentes na visão do juiz. Todo mundo sabe usar o mente? Ali o código está ali em cima, 2400-1443. E eu quero saber de vocês, tendo em vista as reações do nosso sistema imunológico, tendo em vista a dificuldade de se implementar, de se consolidar o sistema de precedentes no nosso sistema judicial. Para vocês, como são os precedentes na visão do juiz? Que pena que os juízes substitutos foram embora, mas na tarde eu vou perguntar a eles qual é a visão deles. Aí podem ir colocando respostas.
São vários que a gente vai ter. Pode ir falando, não se preocupe que é anônimo. Vamos lá. Ser mais de uma palavra, viu, gente? Podem ir colocando as palavras que vocês entendem. Como são os precedentes na visão do juiz? Juiz, desembargador, ministros. Eu quero uma. Vamos lá. Finalizaram? Adorei que já colocaram emendas. As pessoas estão entendendo. -1. Achei fantástico. -1 não, às vezes são menos vários, viu, gente? Um precedente já ajuda e muito. Vamos lá. Ana, a gente vai guardar essa imagem, porque a gente vai discutir com ela à tarde, e vamos passar para outro mente que vocês... Espera aí, Ana, deixa eu tirar uma foto para depois, daqui a pouco, não sumir. Só um minuto. A gente vai trazer isso para construir uma árvore. Vamos lá. Agora, tivemos 104 respostas. Muito bem, gente. A gente quer saber de vocês... Volta lá, Aninha. Você puxa para a tela anterior. Aí a próxima. Como são os precedentes na visão do advogado, mesmo sendo juízes, servidores, desembargadores? Eu queria que vocês respondessem. Vamos nos despir e vamos ver como é que o advogado pensa os precedentes judiciais. É o código 24001443. Treva, adorei. Toleráveis, preguiça, menos honorários, nem li, nem lerei. Embaraçado, gente. Impedimento à atuação. Vai que eu quero é confundir, aplica sem distinguir, rediscussão, ignorados. A gente está tirando foto, porque ontem o Marcelo, por exemplo, sumiu, né, realmente. Aliado, toleráveis, obstáculo. Eu estou vendo que menos honorário está se repetindo. Menos honorário, menos dinheiro. Tá, né? É. Se ele estiver do lado
de quem a gente vai tese foi questionar. fixada favorável, vão ser mais honorários. Limitador, não se aplica ao caso, toleráveis e respeitáveis, pouco usados e inexistentes, eu quero confundir, ótimo ou péssimo, vai que cola, desconhece, sem honorário, desconhecimento, enfim, limitador, dificuldades, difícil, orientação, causa ganha, pobreza, copia e cola, desafiador, segurança, perigoso. Gente, a gente vai tirar mais uma foto aí, Ana. Você tira a minha. Porque a gente vai precisar que vocês também analisem, a gente vai trazer os precedentes na visão do grande litigante e os precedentes na visão do jurisdicionado. Por quê? Porque a gente quer trazer uma construção para mostrar para vocês à tarde como o Rodrigo falou e como o desembargador falou. Como é difícil se consolidar um sistema de precedentes quando há uma cultura e uma reação do sistema imunológico e quando há diferentes tipos de interesse. Certo? A gente vai... Ana vai trocar para a gente tentar colocar já, porque o mente não está deixando ela colocar os precedentes na visão dos grandes litigantes. Uma observação aqui, estou vendo aqui que o desconhecido foi o nosso campeão de audiência, né? Na minha vara, na regional de Bangu, muitos advogados sequer citam o Código de 2015. Eles ainda estão usando os artigos do CPC de 73. Então, até chegar nos precedentes, acho que eu já me aposentei, né? O precedente agora na visão dos grandes litigantes. Vamos lá. Ontem mesmo.
Pronto, gente. Aí a gente quer ouvir de vocês agora como são os precedentes na visão do grande litigante. Obrigada, viu? É o código Agora S64. tira a toga, coloca o terno, a roupa de grande litigante, acionista de uma grande empresa, e pensa como você enxergaria o precedente se você fosse um acionista de uma grande empresa. Concessionária de serviço público, INSS, que a gente viu que é muito grande aqui. Código 64, 65, 16, 50. Aí, vocês estão vendo que vocês estão tendo mais dificuldade para falar na visão do grande litigante? Finalizaram? Não, ainda não. Ainda estão escrevendo. Vamos lá. E o último, amiga? Eu percebi aqui que, na visão de vocês, o grande litigante enxerga o precedente como algo ruim. Entretanto, dentro do universo dos IRDRs daqui do tribunal, o número 7 foi o pedido, o suscitante ao Estado de Rondônia, que é um grande litigante. E tem um outro aqui também, da Zurique Seguradora, que é o 9, também visando resolver uma questão de demanda repetitiva. Então, pode ser impressão minha, mas, pelo menos aqui no Estado de Rondônia, alguns grandes litigantes já estão vendo também com bons olhos os precedentes para ajudar a dar segurança, justamente para dar segurança jurídica nas questões que eles têm que enfrentar judicialmente. Aí o próximo, a gente vai tratar deles mais especificamente à tarde. Aí a gente quer saber de vocês, por fim, precedentes na visão do jurisdicionado. O mesmo código, 64, 65, 16, 50. Vou falar com o meu advogado.
Ganhei, mas não levei. Acho que agora finalizaram. Gente, acho que agora finalizaram. Nós temos aqui agora 4 tipos de visões: a do juiz, a do advogado, a do grande litigante e a do jurisdicionado. Esses mentes que a gente fez, de tarde a gente vai trazer, porque a gente vai trazer ele para trazer uma reflexão sobre as palavras que vocês falaram e como isso é ou não aplicado junto com os precedentes judiciais. Guardem que a gente de tarde vai mostrar as palavras que vocês construíram, tá certo? A gente se vê mais tarde. Muito obrigada. Bom almoço a todos. Vamos digerindo essas informações no decorrer do almoço?